Olá pessoal, estamos iniciando agora nossa quarta aula de estruturas algébricas. Dando continuidade à teoria de anéis, vamos falar agora sobre homomorfismos e isomorfismos de anéis. Bom, dá o nome de homomorfismo de um anel A, munido de uma adição e multiplicação desse anel. Um outro anel B, que também possui a sua adição e a sua multiplicação. A toda aplicação de A em B, tal que ela preserva a soma e preserva a multiplicação, no sentido de que para quaisquer x, y em A, a imagem de x mais y é a imagem de x adicionada com a imagem de y, e a imagem do produto de x com y é o produto de f de x com f de y. Então f preserva a adição e a multiplicação. Novamente, chamo bastante atenção para que essa adição aqui é uma adição no conjunto A e essa adição é a adição definida no conjunto B. Similarmente, essa multiplicação aqui é a multiplicação que está definida no anel A e essa multiplicação aqui é a multiplicação definida no anel B. Além disso, quando essa aplicação for uma bijeção, esse homomorfismo se torna um isomorfismo. Por exemplo, vamos considerar essa aplicação P índice M, dada aqui do anel aditivo nos inteiros, tá? Na verdade, um anel aditivo com a multiplicação convencional, aqui no anel também aditivo e com a multiplicação usual das classes de resto módulo M. Relembrando, então aqui eu tenho a adição e a multiplicação usuais nos inteiros, e aqui a adição e a multiplicação nas classes de resto são dadas aqui. Se você tem uma classe A para somar com uma classe B, isso por definição é a classe de A mais B. E a multiplicação aqui definida é a seguinte: classe de A multiplicado pela classe de B é a classe de A vezes B. Então, vamos mostrar que essa aplicação, que leva cada inteiro na classe desse inteiro, ela é um homomorfismo. E vamos verificar se isso pode ser também um isomorfismo. Tá? Então, para ser um homomorfismo, tem que preservar a adição e a multiplicação. Então, isso é fácil, porque segue imediatamente da definição de soma e multiplicação na classe de resto módulo M. Então, portanto, P de R mais S, então isso aqui, pela definição da função, é a classe de R mais S, mas isso pela definição aqui da adição na classe de resto módulo M, é a classe de R somado com a classe de R. Isso aqui é exatamente P índice M de R, mais, e aqui é exatamente P índice M de S. Então, ela preserva a adição. Agora vamos mostrar que preserva a multiplicação. P índice M de R vezes S. Bom, aqui pela definição da função é a classe de resto de R vezes S. Agora eu vou usar a definição da multiplicação em classes de resto. É a classe de resto de R multiplicado pela classe de resto de S. Isso aqui novamente, pela definição de função, é P índice M de R vezes P índice M de S. Então nós provamos que essa aplicação é um homomorfismo. Tá? Então é homomorfismo. A pergunta: esse homomorfismo é uma bijeção, ou seja, é injetor e sobrejetor? A resposta é não. Então, para ela ser injetora,
Vamos investigar a injetividade. Para ela ser injetiva, né, se nós tivermos imagens iguais de elementos, então esses elementos necessariamente devem ser iguais, né? Ou seja, se P índice M de R coincide com P índice M de S, deveria valer, né? Deveria valer que R teria que ser igual a S, tá? Para valer a injetividade, tá bom? Mas o que acontece é que P índice M de R é R barra, classe de resto de S. E P índice M de S é S barra. Então, duas classes de resto serem iguais implica que esses elementos que determinam a classe de resto, o R e o S, são necessariamente iguais? A resposta é não, né? Por exemplo, em Z4, 1 barra coincide com 5 barra, né, que são os números que deixam o resto 1 na divisão por 4. Mas 1 não é igual a 4, então essa aplicação ela não é injetiva, tá? Então, já que não é injetiva, ela não pode ser bijeção e, portanto, não é um isomorfismo, certo? E a sobrejetividade é trivial, né? É imediata. Então, é claro que essa aplicação ela é sobrejetiva. Então, ela não é injetiva, tá? Então, não é injetiva. E ela é sobrejetiva, porque você pega qualquer elemento aqui em Zm, tá? Ele é a classe de resto de algum R. Então, você pega o inteiro R e aplica a imagem, né? Então, é imediatamente dá definição da aplicação, certo? Então, se pegar um elemento aqui, em Zm, a gente toma, vamos pegar aqui um R1, tá? Em Zm, a gente toma R igual a R1. Então, é claro que a imagem por PM de R1 dá exatamente o R1 barra, tá? Então, ela é trivialmente sobrejetiva, tá? É sobrejetiva. Mas, novamente, pelo fato de não ser injetiva, ela não pode ser uma objeção e, portanto, não é um isomorfismo. O que temos agora são uma série de propriedades, né, a respeito dos homomorfismos, né, sobre anéis. Então, a primeira delas diz que se você tem f de A a B um homomorfismo de anéis, tá bom? Então, a imagem do zero é zero. Em outras palavras, né, bem entendido, aqui é a imagem do elemento neutro aditivo do A elevado no elemento neutro aditivo do B. A imagem de menos A é menos f de A. Aqui também, bem entendido, que a imagem do simétrico de um elemento aqui no anel A é o simétrico da imagem do elemento A, esse simétrico no anel B, certo? E a terceira propriedade, que é a imagem de A menos B, é igual a imagem de A menos a imagem de B. Novamente, aqui, essa subtração, né, é no anel A, e essa subtração aqui é no anel B, né? Lembrando, né, que a subtração em um anel é definido como A menos B é A mais o simétrico aditivo de B. Uma outra proposição diz que se f de A e B é um homomorfismo sobrejetor de anéis, tá? E supondo que o anel A possui unidade, então f de 1 é a unidade de B, e portanto B também é um anel com unidade. Também aqui, entendendo que esse 1 é a unidade do anel A,
Então, se 1 é a unidade do anel A, e esse homomorfismo é sobrejetor, então a imagem da unidade do anel A nos dá a unidade do anel B. Portanto, B também vai ser um anel com unidade. Segunda propriedade, que se A é invertível, você tem um elemento do anel A que é invertível, então a imagem dele, que é um elemento de B, também é invertível. E o inverso dele é dado pela imagem do inverso de A. Aqui eu trago um contra-exemplo para nós verificarmos que a sobrejetividade é essencial na proposição anterior, né? Então nós temos uma aplicação F que do anel dos inteiros, tá? Aqui são os inteiros considerados com a adição e a multiplicação usual. Aqui no anel Z cartesiano Z, o anel Z cartesiano Z com a adição e a multiplicação que nós podemos denotar da seguinte forma. Como é que eu vou definir a adição e multiplicação em Z cartesiano Z? Vou definir aqui como sendo, por exemplo, eu tenho M mais N mais PQ, que MN e PQ aqui são inteiros, vou definir como sendo M mais P e N mais Q, e vou definir a multiplicação aqui, MN vezes PQ, definir como M vezes P e N vezes Q, sendo produto coordenada a coordenada. Bom, fica como exercício para vocês verificarem que Z cartesiano Z munido dessa adição e dessa multiplicação é um anel. Ele é um anel comutativo e tem unidade, tá bom? E a gente pode ver facilmente que a unidade desse anel aqui, de Z cartesiano Z, a unidade é o par 1, 1. A unidade aqui é o par 1, 1. A unidade em Z cartesiano Z. Já a unidade nos inteiros, né? Todo mundo trivialmente sabe que com essa adição e multiplicação usuais, todo mundo sabe que a unidade é o número 1. Tá? Essa aplicação ela é um homomorfismo. Né? Vamos provar que é um homomorfismo. Então, f de m mais n. F de m mais n, pela definição da função, é m mais n, 0. Isso aqui eu posso, utilizando a definição da adição em Z cartesiano Z, dizer que é m0 mais n0. Isso aqui é exatamente pela definição de função f de m mais f de n. Agora vamos provar que ela preserva a multiplicação. F de m vezes n, isso aqui pela definição da função é m vezes n, 0. E eu posso dizer isso pela definição de multiplicação em Z cartesiano Z, que é m0 vezes n0, né? Fica m vezes n e 0 vezes 0, que dá 0. Isso aqui pela definição da função é f de m vezes f de n. Então isso de fato é um homomorfismo, tá? Então ele é um homomorfismo. O problema é que esse homomorfismo ele não é injetor. Bom, então ele não é sobrejetor. Ele vai ser injetor, tá? Ele vai ser injetor. Vamos até ver por que ele é injetor. Então, vou botar aqui, é injetor, porque se eu pegar f de m igual a f de n, isso implica o quê? Quem é f de m é m0. Quem é f de n é n0. Então, para dois pares ordenados serem iguais, então m tem que ser igual a n. Então, mostrei que imagens iguais nos dão elementos iguais. Então, o homomorfismo é injetor também. O problema é que ele não é sobrejetor.
Por que ele não é sobrejetor? Porque existem elementos de Z cartesiano Z que não são relacionados com ninguém aqui de Z. Por exemplo, o elemento 2 menos 3, por exemplo, ele está em Z cartesiano Z, mas não está na imagem, né? Não pertence à imagem de F, né? Do homomorfismo F. Então não existe nenhum inteiro que é elevado nesse par ordenado. Então não é sobrejetor, tá bom? E se você perceber, na proposição anterior diz que se você tem um homomorfismo sobrejetor, a imagem da unidade do primeiro anel é elevada à imagem do segundo. Mas se você ver aqui, a imagem da unidade no primeiro anel, que é 1, f de 1, isso dá 1, 0. O que, obviamente, é diferente do 1. Então, a unidade aqui do anel Z não é elevado na unidade do anel de Z cartesiano Z. Então, o que está acontecendo aqui, o que não faz isso valer, é o fato da aplicação não ser sobrejetora. Tá? E por isso, a sobrejetividade ela é essencial. Usando o mesmo argumento, se verifica que o item 2 aqui também não é verdade. Né? O item 2, lá da proposição anterior, diz que se você tem um elemento inversível, tá? Um elemento inversível, a imagem dele também é inversível e o inverso da imagem dá a imagem do inverso. Então aqui, por exemplo, no anel dos inteiros, o único elemento inversível é o 1. Né? É o 1. Então a imagem de 1 deveria ser inversível. A imagem de 1 deveria ser inversível. Quem é a imagem de 1? É o elemento 1, 0. Mas 1, 0 também não é inversível. Não é inversível. Invertível. Porque não existe nenhum elemento aqui de Z cartesiano Z que quando você multiplique por 1, 0, dê o elemento neutro, dê a unidade, né? Do anel. Porque pela definição fica esse vezes esse, que pode até ser que dê 1, mas se você pegar 0 e multiplicar por qualquer coisa dá 0 e não 1. Temos aqui mais algumas propriedades a respeito dos homomorfismos sobre anéis. Nessa primeira proposição, nós temos no item 1 que se f de A e B é um homomorfismo de anéis e ele é um subanel de A, então a imagem de ele é um subanel de B. Em outras palavras, todo homomorfismo pega um subanel de A e leva em um subanel de B. O item 2 diz que se f de Mn é um homomorfismo e a imagem da unidade de M, tá? É diferente do elemento neutro aditivo aqui de N. No caso, Mn aqui são corpos, tá? Se você tem que K é um subcorpo de M, então f de K é um subcorpo de N. Uma segunda proposição nos diz que a composição de homomorfismos de anéis também é um homomorfismo de anéis. Então, se você tem f de A e B, G de B e C homomorfismo, então essa composição, que é G composto por F, que vai de A em C, também é um homomorfismo, né, do anel A no anel C. Bom, assim como nós fizemos quando falamos de homomorfismos em grupos, nós podemos também definir o núcleo de um homomorfismo sobre anéis. Então, se você tem f de A em B, o homomorfismo de anéis, então nós definimos o núcleo de f, assim como fizemos para grupos. São os elementos de A, do anel A, cuja imagem é 0, ou seja, que são levados no elemento neutro aditivo de B.
Então, assim como nós tínhamos também para grupos, nós temos essa propriedade decorrente para anéis. Então, vale de modo análogo. Se você tem f de A e B um homomorfismo de anéis, então o núcleo de F, ele além de ser um subconjunto de A, na verdade ele é um subanel de A. Lá para grupo nós tínhamos que N de F é um subgrupo do grupo G. Aqui, como é anel, o núcleo vai ser subanel. E além disso, essa proposição aqui é idêntica que nós tínhamos lá. Esse homomorfismo ele vai ser injetor se somente se o núcleo de F dá o elemento neutro aditivo do anel B. Vamos a mais um exemplo. Vamos considerar os reais, primeiramente com a adição e a multiplicação usuais, tá bom? Adição e multiplicação convencionais. Agora, vamos considerar os reais com uma operação de adição e multiplicação definida da seguinte forma. Se eu pegar A e B R$2, eu vou adicionar ele pegando A mais B mais 1. Aqui é a adição convencional, tá bom? Usual. E a multiplicação de dois números reais eu vou definir assim, A vezes B, como sendo A mais B mais AB. Aqui é a adição convencional e esse AB é o produto convencional também. Então, fica como exercício provar que os reais, com essa adição e essa multiplicação, também tem uma estrutura de anel. Tá? O que nós vamos mostrar é que essa aplicação F desse anel aqui dos reais com adição e multiplicação usuais, desse outro anel aqui, também dos reais, mas com outra estrutura de adição e multiplicação, definido por f de x igual a x menos 1, isso é um isomorfismo. Tá? Então, o que nós vamos verificar? Vamos primeiro provar que é um homomorfismo. Né? Então, vamos pegar f de x mais y. Nós queremos verificar que isso é f de x mais f de y. Esse mais aqui, lembrando, é a adição aqui nas imagens. Então, é a adição nos reais com essa outra estrutura. Então, esse mais aqui é diferente. Tá? Aqui não. Aqui é a adição usual. Então, f de x mais y, eu vou usar a definição da função. É x mais y menos 1. Esse menos aqui é o menos usual mesmo, tá? Então, aqui é x mais y menos 1. Agora, vamos ver quem é f de x adicionado com f de y. F de x é x menos 1. Agora eu vou adicionar, né, essa adição não convencional com f de y, que é y menos 1. Se eu adicionar, usando a definição da minha propriedade de adição, minha operação de adição, isso é a mais b menos 1. Então, no caso, é esse número mais esse adicionado 1. Então, é x menos 1. Aqui é a adição convencional, y menos 1 mais 1. E isso aqui vai dar exatamente x mais y menos 1. Então, vale a propriedade que ela preserva a soma, né? Agora eu vou mostrar que preserva a multiplicação. Então, f de x vezes y, eu quero provar, né, que isso é f de x vezes, também essa multiplicação aqui é a que foi definida, f de y. F de x vezes y, usando a definição de função, é x vezes y menos 1. Então, eu quero verificar que o lado direito também dá isso. Então, quem é f de x? F de x é x menos 1. Deixa eu escrever assim. Continuar. Agora eu vou colocar f de x, que é x menos 1. E vou multiplicar com a imagem de y, que é y menos 1. Então, isso pela definição da multiplicação dada acima, é o primeiro mais o segundo mais o produto dos dois. Então, primeiro mais o segundo
mais o produto dos dois. Se a gente multiplicar x menos y com x menos 1 com y menos 1, vai dar xy, aí menos x menos y mais 1. Se você for ver, aqui vai exatamente resultar em xy menos 1. O x se cancela com esse y aqui se cancela com esse, e esse menos 1 se cancela com esse outro aqui, mais 1. Então fica só o xy menos 1. Então isso é de fato um homomorfismo, tá? Para mostrar que é isomorfismo, agora tem que mostrar que é uma bijeção. Agora vou mostrar por que é injeitor. Vamos usar a propriedade anterior. Vou mostrar que o núcleo desse homomorfismo dá só o elemento neutro aditivo do primeiro anel, né? Então vamos lá. Então o núcleo do homomorfismo são os elementos cuja imagem dá 0, né? Só que esse 0 aqui é quem? É o elemento neutro aditivo, né, do anel B, tá? Elemento neutro aditivo do anel B. Quem é o elemento neutro aditivo do anel B? A gente tem que procurar, tá? Porque é essa outra adição no anel B. O elemento neutro aditivo no anel B é um elemento tal que quando eu pego ele somo com qualquer número real, ele tem que dar o próprio número real. Só que por outro lado, essa adição dá o quê? Vou usar a definição dessa adição, mais esse número que eu quero descobrir, mais 1, tem que ser igual a A. Portanto, o elemento neutro aditivo, né, se cancelar A com A, e passa 1 por segundo membro, é menos 1. Então, o elemento neutro aditivo dos reais aqui, com a adição convencional, é, obviamente, o 0. Mas o elemento neutro aditivo dos reais com essa outra estrutura de adição é menos 1, que acabamos de ver aqui, certo? Então, a gente tem que procurar os elementos cuja imagem dá menos 1. Então, quem é f de x é x menos 1. Eu quero que isso seja quem? Menos 1. Usei a definição da minha função, é x menos 1, e o elemento neutro aditivo que é menos 1. Agora, x menos 1 ser igual a menos 1, isso ocorre somente se o x for 0, né? Então, como isso é somente se, e 0 é exatamente o elemento neutro aditivo da primeira estrutura dos reais com adição usual, então isso significa que o núcleo desse homomorfismo F é exatamente só o 0. Só o elemento neutro aditivo dos reais com a estrutura usual. Então isso implica que F é injetiva, tá? F vai ser sobrejetiva também. Tá bom? Por que vai ser sobrejetiva? A gente tem que pegar aqui um número real qualquer e exibir algum valor cuja imagem desse número real. Então, por exemplo, se você pegar aqui y, um número real qualquer, aí você quer encontrar um x cuja imagem dê y. Só que quem é f de x é x menos 1. Você quer que seja y. X menos 1 é igual a y se somente se o x é exatamente y mais 1. Então, dado um y real, você encontra um x em função de y, obviamente, dado por y mais 1, cuja imagem é y. Então, f é sobrejetiva. Portanto, bijeção e, portanto, nós temos um isomorfismo. Bom, para encerrar, simplesmente a título de curiosidade, né? Assim como nós podemos introduzir os racionais
a partir dos números inteiros, né, os racionais, que é o conjunto das frações, né, do tipo m sobre n, onde m e n são inteiros, né, e n não nulo, nós podemos, a partir de um certo anel de integridade, construir um corpo de frações, tá? Utilizando basicamente a mesma ideia de construção dos racionais a partir dos inteiros. Então, o procedimento teórico é basicamente assim. Você tem A, um anel de integridade, no conjunto A cartesiano A asterisco, né? Aqui eu estou eliminando o elemento neutro aditivo, certo? A gente vai considerar uma relação de equivalência, né? Relação de equivalência é uma relação que ela é reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Definida da seguinte maneira. Vou pegar dois elementos aqui nesse conjunto, A cartesiano A estrela, dizer que AB se relaciona com CD se somente se AD, A vezes D, coincide com B vezes C. Tá? Então se pode provar que essa relação é de equivalência, de fato, né? Ou seja, para essa relação de equivalência ela tem que ser duas coisas. Primeiro, reflexiva. Reflexiva é que todo elemento se relaciona com ele mesmo, né? Ou seja, AB se relaciona com AB, de fato, porque A vezes B coincide com A vezes B, então ela é reflexiva. Tem que existir a propriedade da simetria, né? Ela é simétrica. Ser simétrica significa que se AB se relaciona com CD, deve implicar também que CD se relaciona com AB. Isso acontece, né? Porque se AB se relaciona com CD, é porque A vezes D coincide com B vezes C, né? E aqui C vezes B coincide com A vezes D, pelo primeiro caso, né? Já que AD é igual a BC, então aqui nós teríamos que ter CB deveria ser igual a DA, o que acontece, né? Isso implica nisso. E deve valer também a transitividade, né? Terceira propriedade é a transitividade. Significa que se AB se relaciona com CD e CD se relaciona com EF, deve implicar que AB se relaciona com EF. Isso é verdade. AB se relaciona com CD, nós temos que AD é igual a BC, e CD se relacionando com EF, significa que C vezes F é igual a D vezes E. O que nós queremos verificar é que AF coincide com BE. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos essa primeira expressão aqui, multiplicamos por F, tá? Então, se eu multiplicar aqui por F, vou botar o F já aqui, ó. E aqui eu boto o F. Aí, o que eu faço agora? O CF coincide com DE, usando a segunda equivalência. Então, isso aqui fica B vezes DE. Então, eu tenho que AFD coincide com BDE. Aqui eu posso cancelar o D. Então, fica AF igual a BE, tá? O que nós queremos verificar. Tá bom? Esse fato, né, do cancelamento é válido, né? Porque nós temos um anel de integridade, né? Então, eu posso fazer esse cancelamento aqui, tá bom? Porque D
como o D está aqui, ó, o D não é o elemento neutro aditivo, então ele possui o inverso. Tá? Então, né, essa continha aqui que eu fiz, né, foi só para verificar que isso de fato é uma relação de equivalência. Tá? Ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Aí o que acontece? Então nós vamos denotar a classe de equivalência desse elemento, né, por uma fração. Né? Isso aqui é uma notação de fração. Tá? Então o que significa? Né? O que significa essa classe de equivalência aqui? São os elementos, né? Isso aqui, usando a notação, são os elementos CD, tal que AB se relaciona com esse CD. São os elementos dessa forma que se relacionam com o elemento AB. Isso aqui é definida a classe de equivalência, que nós estamos denotando para a fração. Bom, aí nós consideramos, né, o conjunto quociente, que é o conjunto K, que é o conjunto do A cartesiano A estrela, né, quocientado por essa relação de equivalência, né, ou seja, é o conjunto de todas as classes de equivalência, tá bom? É o conjunto de todas as classes de equivalência, daqui é um conjunto de conjuntos, tá? Aqui no caso AB pertence à cartesiana estrela. Então esse conjunto quociente, novamente, que é o conjunto de todas as classes de equivalência, ou seja, o conjunto de todas as frações, a gente pode definir nesse conjunto uma adição e uma multiplicação. Tá? A adição, vou pegar duas classes de equivalências aqui, A, B, eu vou adicionar com CD da seguinte forma: vai ter uma nova classe de equivalência definida pelo elemento AD mais BC sobre BD, ou seja, isso aqui, ó, se você perceber, é o que vale, né, para números inteiros, tá bom? Mas aqui de novo é uma coisa genérica, A é um anel genérico, e aqui a multiplicação A sobre B vezes C sobre D, eu vou definir como AC sobre BD também. Essa multiplicação aqui é a multiplicação nesse conjunto, e essa multiplicação aqui, A vezes C e AB vezes D, é a multiplicação no anel A, e aqui essa adição é a adição no anel A. Então, mantendo essa mesma ideia intuitiva que a gente traz lá dos racionais, né, nós podemos provar que esse conjunto quociente, munido dessa adição e dessa multiplicação, ele é um corpo. Né? Então, ele basicamente traz todas as propriedades que os racionais algebricamente têm. Então, esse corpo K, ele é chamado de corpo das frações, né, de um anel de integridade A.